E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo para vocês e dessa vez aqui a gente tem mais um novo emulador com base em outro emulador, que nesse caso aqui é o Pine com base dentro do Skyline Emulator. E bom, para quem não faz ideia do que é um Skyline Emulator, foi um dos primeiros projetos assim que iniciaram aí a emulação de Switch dentro do cenário do Android e que agora, rapaziada, infelizmente já foi encerrado faz aí pelo menos uns 2 ou 3 anos. Mas muita gente ainda utiliza o Skyline hoje em dia, mesmo com o projeto encerrado. A gente tá esperando até hoje o extrato das caras, porém, rapaziada, é um projeto que fica muito difícil da gente saber se vai seguir pra frente. Porém, um grupinho de desenvolvedores que são até que bem conhecidos assim no cenário da emulação de Switch, né, para essa parte das pessoas que gosta mais de saber sobre os desenvolvedores, tá fazendo esse Pine, rapaziada. E Pine é basicamente pinheiro, é literalmente a logo que a gente tem aqui, e esse Pine Emulator seria uma continuação espiritual do Skyline, ok? Então a gente vai ter aqui algumas novas configurações, porém ele ainda tá muito no início do desenvolvimento, então não esperem que vários jogos que antes não abriam no Skyline comecem a abrir, ok? Eu tenho vários exemplos aqui já no meu Galaxy S23 de que ele ainda não está com todo o seu potencial, como por exemplo o nosso Zeldinha Breath of the Wild, ele ainda não consegue funcionar, ok? Ele vai tentar abrir, mas ele vai crashar, ou então jogos como por exemplo um Pokémon Scarlet também, ele vai tentar abrir aqui e vai realmente parar, e ele ainda tem quase os mesmos bugs que o Skyline tinha quando a gente utilizava, então jogos 32 bits como o Mario Kart 8 Deluxe ainda não vão estar funcionando, justamente porque não são suportados pelo emulador. Mas em compensação, ele trouxe várias novas configurações aqui para você ter uma melhor performance, uma melhor experiência no seu celular, seja ele de gama média, gama baixa ou até mesmo gama mais alta, como aqui o Galaxy S23 ou o próprio Poco X6 Pro. Corrigiu alguns bugzinhos ali que eram chatinhos do Skyline, como por exemplo aquela seção de teclado quando você ia colocar o nome no seu aplicativo, como por exemplo um Diablo 3, ou até mesmo aqui nos jogos de Pokémon, que você sempre que ia colocar o teclado ele simplesmente travava e a gente não conseguia fazer nada. E lembrando, mais uma vez, é o início do desenvolvimento, ainda falta muito para realmente ser alguma coisa igualável ali com o desenvolvimento do Yuzu, porém galera, as novas configurações aqui são bem promissoras. Vindo aqui para a seção de configurações para eu dar um panorama maior do que a gente tem de novidade, galera, esse Pine Emulator já tem aqui algumas configurações bem essenciais, tanto para melhorar o desempenho de certos celulares, quanto também melhorar a vida útil da emulação de Switch dentro dos celulares Android. Começando aqui pelo instalador de Farmer, dá para você instalar uma Farmer customizada diretamente aqui dentro dele, então antes o Skyline não tinha simplesmente essa função, e aqui a gente já tem como instalar a Farmer 18.0. O resto das configurações assim se assemelha bastante ao que a gente já tinha do Skyline, como por exemplo utilizar o modo docked diretamente na parte de cima, porém a gente tem sempre algumas configurações melhores que podem ou não trazer uma melhor performance ou simplesmente estagnar a sua performance em alguns jogos, como por exemplo essa configuração de Enable Sustained Performance, que é justamente ele travar o clock da sua CPU e da sua GPU em algum limite específico, aonde o seu celular não comece a dar throttling, que é quando o seu celular esquenta pra caramba, sabe? E aí ele começa a reduzir a sua performance. Tem como você ligar essa configuração aqui para ele reduzir esse throttling, porém de vez em quando ali pode prejudicar o funcionamento de algum jogo, porque ele precisa de um pouquinho mais de performance no clock ou coisa desse tipo. Temos também aqui algumas outras configurações, como exibir estatísticas de desempenho, porém aqui é bem mais diferentão do que a gente tem do próprio Skyline. A estatística de desempenho não conta apenas o FPS, mas também mostra aí várias informações diferentes, que daqui a pouco eu já vou mostrar para vocês. E por último, mais ou menos importante, a gente também tem aqui as configurações de CPU, que dá para você colocar aqui um CPU back-end ou do NCE ou então do Dynamic para jogos 32 bits. Então, por exemplo, teoricamente, se isso daqui tivesse funcionando direitinho, quando você colocasse aqui no Dynamic, né, no caso, em 32 bits, você iria conseguir abrir o Mario Kart 8 Deluxe. Então vamos clicar e olha só, ainda não funciona. Então galera, é o que eu falei, ele ainda tá muito no início do desenvolvimento, a gente vai ter que esperar bastante para isso daqui realmente ser alguma coisa totalmente jogável, mas já temos aqui pelo menos a base, né, a estrutura disso daqui já está pronta. Agora falta construir em cima disso pra gente realmente ter uma performance melhor para vários aplicativos diferentes, sejam ele com suporte a NCE ou seja ele no modo Dynamic
Dynamic 32 bits. Outra configuração que pode mudar o rumo das coisas é essa configuração do Gist Fastman. O Fastman era uma atuação importante lá no Yuzu, né, rapaziada? Muita gente utilizava ele para melhorar aí alguns cálculos aí que a gente necessitava para certos jogos de Switch para conseguir melhorar a performance deles. E aqui a gente também tem a opção do Gist Fastman. E é claro, assim como o Skyline já tinha o suporte do Adreno Tools, a gente também tem aqui para processadores Snapdragon, ok? Ou seja, dá para você instalar os seus drivers da GPU no seu processador Snapdragon sem você ter que ficar se preocupando muito com certas configurações. E é claro, galera, no máximo assim a gente não tem tantas outras novidades, só essa daqui, né, de Enable Dynamic Resolution, que o jogo detecta automaticamente quando você tá com problemas na sua GPU, né, na hora de rodar algum jogo, e ele vai automaticamente diminuir a resolução para tirar toda aquela carga da sua GPU. Essa daqui é uma excelente função para GPUs Mali, né, galera, porque a gente sabe da limitação que eles têm nesse quesito da GPU. Isso pode ser muito bom até para aqueles celulares mais fracos, mesmo com processadores Snapdragon, que daí ele vai automaticamente diminuir um pouco da resolução, só para tentar rodar um pouquinho melhor aquele jogo que talvez não rode com tanta eficiência. Mas chega de explicar das configurações, bora ver um pouquinho da performance aqui no S23 e no meu Poco X6 Pro, né? Só pra gente ter aqui os dois contrastes. Aqui a gente tem o MediaTek 8300 Ultra e aqui a gente tem o Snapdragon 8 Gen 2, que tem o suporte aqui a drivers e outras coisas que a gente vai poder dar uma olhadinha. E assim, galera, eu também testei aqui em um celular que teoricamente é de gama baixa, como por exemplo esse Anbernic RG405M. Ele tem um processador Unisoc T618, portanto ele tem também uma GPU Mali. O problema dele é que ele só tem 4 GB de RAM, e assim, ainda para esses dispositivos com baixa RAM, ainda vai ser uma dificuldade para você conseguir jogar diversos jogos. Então, por exemplo, a gente até conseguiu abrir o Pokémon Sword e o Let's Go Eevee, eles até conseguem abrir com uma performance até bem incrível, galera. O Pokémon Sword aqui eu consegui jogar com 25 FPS, mas depois ele simplesmente crashou e agora a gente não consegue mais abrir ele in-game, né, digamos assim, porque ele consegue abrir aqui nessa tela de loading aqui dele, e se a gente deixar ele correndo aqui, vocês vão poder ver mais ou menos esse FPS de 25, 24 FPS que eu peguei, porém toda vez que a gente clica aqui para pelo menos pular essa cutscene e já ir diretamente para gameplay, ele já crasha justamente pela falta de memória RAM. Isso é uma constante em vários outros jogos e até jogos mais leves, como por exemplo, o Scott Pilgrim não vai abrir direitinho, ele vai crashar. Vamos ter aqui coisas como o Hollow Knight, que antes funcionava perfeitamente no Skyline e aqui nesse Pine ainda não está executando assim com toda a sua performance, ele crasha bastante também. Então para celulares aqui sim com uma GPU Mali, alguns jogos ainda vão deixar de funcionar, mesmo que eles funcionavam no Skyline, porém outros vão ter uma performance muito boa, assim como a gente pode ver aqui no nosso Poco X6 Pro. Começando aqui com o nosso Pokémon Sword, que era um jogo que rodava muito bem dentro do Skyline, galera. Olha só, a gente tá tendo uma performance praticamente nativa aqui dentro do nosso Galaxy S23, sem muitas preocupações, né, galera? 30 FPS, e cara, tá rodando suavemente, muito gostosinho. Inclusive, a gente vai ter até um overlayzinho pra gente saber como que está a temperatura da nossa GPU, ou então no caso do nosso pacote inteiro, né, CPU, GPU, o SoC inteiro. Atualmente aqui no meu dispositivo está no modo normal, mas dependendo aí do quanto você estiver jogando e quanto mais for acrescendo, ele vai te mostrando aqui os níveis de throttle, né, rapaziada? Inclusive também aqui a gente vai ter um designzinho para você que quer pausar a sua emulação, e temos aqui também as configurações de overlay, para você mostrar o overlay, mostrar aqui o FPS, Thermal Indicator, dá para você editar e também ligar ou desligar o Haptic Feedback, que seria aquelas vibraçõezinhas. Inclusive também temos aqui as próprias opções de configurações e aqui o Close Game para você poder sair do jogo. Mas cara, a performance dele está realmente muito gostosinha e dá para você finalmente utilizar os teclados aqui diretamente na sua tela. Então, por exemplo, eu quero nomear esse Pokémon, agora dá pra gente nomear sem o nosso jogo simplesmente travar, e como vocês podem ver, tá funcionando, que é uma beleza, dá pra você jogar tranquilamente aqui o seu Pokémon agora dando nome para os seus personagens. Isso é uma constante até mesmo em um celular com processador MediaTek, então dependendo do seu celular, se você tiver um bom conjunto de processador e bastante RAM aqui, galera, porque como vocês podem ver, só o Pokémon Sword aberto tá pegando 3 GB e 200, né, na GPU Mali, então imagina como que vai ser para um celular com uma RAM um pouquinho mais fraca.
Mas, cara, a performance em GPUs Mali me surpreende pra caramba, porque não é só o Pokémon Sword que roda tão bem assim, e como vocês podem ver, a performance é realmente muito boa, dá pra você jogar, dá pra você fazer várias coisas sem muita dificuldade assim pra você jogar. Outro jogo que já tava assim com uma performance muito boa dentro do Skyline é o próprio Pokémon Let's Go, e como vocês podem ver, tanto aqui no S23, a gente consegue pegar aqui de boaço os nossos 30 FPS pra gente conseguir jogar, numa boa, galera, ele roda aqui tranquilamente, isso daqui é um jogo bem levezinho até pra gente executar, e ele consegue executar com uma performance magistralmente bonita, quanto aqui também na nossa querida GPU Mali, galera. Eu testei esse jogo por bastante tempo aqui na GPU Mali, porém depois eu tive que excluir o APK porque ele já tava dando alguns probleminha, ok? É coisa de desenvolvimento, infelizmente não tem muito que a gente poder fazer, e ainda assim, galera, a gente consegue uma performance muito boa. Porém, uma coisa que eu sempre noto é que na GPU Mali especificamente, ele pega muito mais memória RAM do que num processador Snapdragon, por exemplo, que o Snapdragon aqui, por exemplo, tá pegando 2600 MB, aqui na nossa GPU Mali já tá pegando 3 GB e 400, então assim, ele precisa de um pouquinho mais de memória RAM para conseguir fazer os gráficos funcionarem na GPU Mali, ok, galera? Então, assim, se você tiver um celular fraco com uma GPU Mali, possivelmente pode ser isso a causa que tá causando vários crashes aí no seu celular de gama mais baixa, ok? Aqui no Poco X6 Pro eu tenho um aparelho de 8 GB de RAM, mas vários celulares com a GPU Mali já conseguem aí ter uma boa performance com esses 8 GB, como vocês podem ver aqui, por exemplo, mas é uma questão assim a se assentar, né, galera? Porque temos aí alguns probleminhas para vocês que querem rodar com a GPUs Mali justamente nesse quesito de consumo de memória RAM. Pode ser por isso também que vários outros jogos não abrem corretamente, como por exemplo, eu testei vários aqui na GPU Mali e, por exemplo, um jogo que antes abria no Skyline e não abre mais aqui nesse Pine é justamente o nosso querido Super Mario Maravilha, ou Super Mario Bros. Wonder. Ele simplesmente não funciona, a gente pode clicar aqui nele várias vezes e ele simplesmente não vai abrir. Outro jogo que não está abrindo é o Prince of Persia Sands of Time não, The Lost Crown, se eu não me engano, e como vocês podem ver, ele simplesmente não funciona. Assim como também o Super Mario Odyssey, porém eu acho que esse daqui já é um quesito de drivers gráficos. Outros jogos até como um Cuphead, de vez em quando, pode não abrir, dependendo da sua quantidade de memória RAM, né? A gente sabe aí a dificuldade que é para celulares de gama mais baixa conseguir rodar isso. Mas um jogo que talvez você não conseguisse jogar em outras versões do Skyline e agora você consegue rodar com uma performance muito melhor dentro de GPUs Mali, é claro, é o nosso querido Naruto Ultimate Ninja Storm 4, que só para abrir ele vai consumir 5 GB de memória RAM, então se preparem, tanto usuários de GPUs Mali quanto usuários aí de processadores Snapdragon, porque se você tiver 6 GB, bom, muito provavelmente o seu jogo vai crashar, mas aqui pelo menos se você tem uns 8 GB, uns 12 GB, você vai estar muito mais de boa, porque olha só esse consumo, galera, tá simplesmente ridículo. 4 GB só para abrir um jogo, então assim, vai ser bem mais difícil. E o problema também é que como ele importa os dados aí do Skyline, né, galera, a gente pode ver que ele tem muitos problemas gráficos com o Naruto Storm 4. Mas é claro, é sempre muito melhor você ter como jogar do que simplesmente não conseguir jogar, igual a gente fazia com o Yuzu, né? O Yuzu não dava pra gente jogar esse jogo, e aqui agora, galera, a gente consegue uma performance bem consistente de pelo menos uns 30 FPS, mesmo em uma GPU Mali como a do Poco X6 Pro, ok? Tudo bem, a gente tá falando do Poco X6 Pro, é uma GPU muito poderosa, porém, cara, ele tem os seus problemas justamente pela sua GPU ser Mali. Se a gente rodasse esse jogo no Skyline, ele estaria pegando por volta dos seus 26, 25 FPS. Aqui não, aqui a gente já consegue 30 FPS. Então sim, tivemos melhorinhas de FPS, conseguimos realmente fazer ele funcionar, mas é claro, ainda falta aquele detalhe, principalmente aqui, corrigindo aqui o nosso HUD, que como vocês podem ver, ainda está extremamente bugado, mas a performance já é muito melhor do que qualquer outra que a gente testou em outros emuladores de Switch. Já se você tiver um processador Snapdragon, rapaziada, aí é muito melhor você executar esse jogo diretamente pelo Yuzu, porque daí o Naruto Storm 4 lá tá tudo direitinho, você só coloca um driver gráfico ali e ele já funciona numa boa. No geral, galera, esse emulador apresenta sim extremas melhoras se comparado com o Skyline, porém ainda falta um detalhezinho e principalmente o suporte a vários jogos. Ainda está no início, não é um vírus como as cópias do Yuzu, por exemplo, aqueles Yunks, o Niunshu ou o Uzui que vocês tanto me pedem para fazer vídeo, mas esse Pine está realmente tentando trazer de volta aí o que foi uma vez o Skyline. Então a gente espera realmente que essa galera que está desenvolvendo o Pine traga atualizações constantes e principalmente consiga corrigir esses bugs. Mas no geral, galera, por enquanto é isso que a gente tem. É muito bom você testar aí na sua GPU Mali. Se você não conseguir rodar algum jogo no Yuzu, você vem aqui e tenta testar.
No geral, galera, esse daqui foi o vídeo sobre o Pine Emulator. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros. Comenta, compartilha, adiciona esses favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E é nóis, galera. Valeu e falou. Tchau, tchau.